Agradecendo o convite de vir a uma casa tão consagrada no nosso movimento espírita, na noite de hoje representando a nossa instituição. Eu faço um mapeamento das palestras, onde sou convidado, e é a terceira oportunidade nesta casa. A última foi em outubro do ano passado, quando abordamos o tema do Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao autoextermínio ou ao suicídio, e ficamos muito felizes em retornar à casa. Rogamos a espiritualidade, particularmente os trabalhadores desta casa, missionários da luz, obreiros da vida eterna, como diz André Luiz, na inspiração e no desenvolvimento da nossa exposição, que ela esteja alinhada às diretrizes da casa, porque o tema foi definido quando, na oportunidade do convite, capacete da esperança. Então, que a nossa exposição e que o nosso trabalho, ao final, atenda os objetivos propostos pela instituição. Paulo de Tarso, que dá ensejo ao título da exposição da noite de hoje, é uma personalidade ímpar no nosso movimento cristão primitivo, porque se nós estudarmos o Evangelho de Jesus, em todos os seus aspectos, em todas as suas questões históricas, comportamentais, dos apóstolos, de todas as escrituras, nós encontraremos em Paulo de Tarso, somente em uma personalidade, uma única pessoa, um único indivíduo, 50% do que é o cristianismo. 50% dos escritos que talvez fundamentem a base para o cristianismo primitivo se tornar o que é hoje, vem de Paulo de Tarso. O tema da nossa exposição, que está na obra Fonte Viva, mensagem número 94, e tenho por hábito, perdi a casa para colocar algumas informações no quadro, porque eu entendo que é importante que a Assembleia, que os participantes, as pessoas que estão assistindo, tenham as referências, sejam quais sejam, para que a seu turno, cada um de nós, nos seus estudos complementares, que a gente possa buscar a certificação do que foi apresentado na tribuna espírita, se realmente é como o expositor disse, se faz sentido, se foi realmente mantida a integridade do texto, da pergunta, da questão, de desenvolvimento. A doutrina espírita trabalha com informações, com registros, especialmente no seu aspecto científico, e naturalmente que não se constrói ciência sem referências, a fonte. Então, é de bom alvitre registrar para que a gente consiga, em outro momento, fazer a leitura de forma particular e individualizada, porque, naturalmente, que em 30, 35 minutos a gente não consegue esgotar todo um tema, especialmente sobre esperança. Especialmente sobre esperança. Algo que, de forma intuitiva, todos nós estamos em busca. Estejamos dentro de um movimento espírita, dentro do movimento cristão, sejamos ateus, todos nós temos esperança, de forma direta ou indireta, em dias melhores. E Paulo de Tarso é tão importante que a leitura que antecedeu a abertura da casa também foi referenciada em Paulo de Tarso, porque é uma personalidade dentro do cristianismo, talvez das mais importantes. Graças a Paulo de Tarso, muito provavelmente, segundo alguns historiadores, é que o cristianismo conseguiu alcançar patamares de importância como hoje. Paulo de Tarso diz, em Tessalonicenses, capítulo 1, tendo por capacete a esperança na salvação. E desse título, Emmanuel faz o desenvolvimento do capacete da esperança. Primeira reflexão, porque dentro do cristianismo se usa muitas metáforas, figuras de linguagem. Vamos fazer um desdobramento bastante simples, mas que nos leva a uma conclusão bastante significativa. O que vem a ser um capacete? O que é um capacete? Qual o seu objetivo? Como ele é catalogado? De forma simples, o capacete é um EPI. É um equipamento de proteção individual. Em algumas profissões ele é obrigatório, imposição de lei, para preservação
e proteção de acidentes, de traumas que envolvam a nossa estrutura craniana. Então, a depender da situação, da profissão, o uso do EPI é obrigatório. Se tiver uma fiscalização do Ministério de Trabalho e Emprego e a determinada profissão que exige o uso do capacete não estiver sendo usado, a empresa pode ser notificada. Dependendo da situação, a empresa pode ser fechada, até que tenha uma normalização. Então, o EPI, capacete, serve para proteger a nossa cabeça de traumas, de acidentes. Fazendo uma conexão com essa palavra, esperança. Emmanuel faz uma seguinte reflexão: o capacete da esperança seria uma proteção, porque o capacete, como figura de linguagem, está catalogado dentro de um instrumento de proteção individual, para que nós possamos alcançar a esperança, para que a esperança funcione como um capacete. Um capacete que, no sentido figurado da mensagem, nos proteja da desesperança, do medo, da insegurança. Então, a esperança em dias melhores, em situações mais felizes e mais equilibradas, funciona para cada um de nós, por isso que é um EPI, porque é individual, é uma busca pessoal de cada um de nós, dependendo das situações, das circunstâncias, do caminho ou dos caminhos que nós sigamos. Servirá como uma redoma de proteção para o enfrentamento das tempestades, das provas, como diria Allan Kardec, das expiações, que são inevitáveis. Porque quando nós estudamos a doutrina espírita, particularmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho, os espíritos situam a Terra como um mundo de provas e expiações. Em sendo um mundo de provas e expiações, nós, os espíritos reencarnados, transitando temporariamente neste orbe, enfrentaremos as nossas provas e as nossas expiações. Ou já enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou enfrentaremos um pouco mais à frente. Porque faz parte de um processo, de uma metodologia evolutiva de aprimoramento do espírito. E muitas vezes, sejamos bastante francos e sinceros, quando nós observamos a nossa sociedade, quando a gente faz uma leitura no que acontece, quando a gente olha o noticiário, as fontes de informação, a televisão, as notícias que transcorrem e as de tragédia, as de caos, trafegam numa velocidade muito mais intensa do que as boas novas, porque notícia de tragédia vende, gera engajamento, como se diz nas mídias sociais. E essas notícias, elas transitam, transcorrem, e muitas vezes nós, desavisados, mesmo nós espíritas, cristãos, de tanta informação ruim e negativa que transita e que chega nas nossas mãos, talvez a nossa esperança esfrie, a nossa fé titubeie. Não sem razão, Allan Kardec propõe no Espiritismo, quando ele estrutura a base fundamental, para que todo o alicerce seja construído em torno da base, e a base precisa estar muito bem alicerçada para suportar tudo que vem por cima. Ele define o Espiritismo como sendo uma ciência de observação, e nós precisamos observar a sociedade, os movimentos sociais, o que acontece, o que deixa de acontecer, as nossas expectativas, e diz que fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente, olho no olho, em todas as épocas da humanidade, desde os períodos mais primitivos ao que acontece hoje. Em 2023, a era da ciência e da tecnologia, temos o mundo inteiro na palma das nossas mãos, agora com a novidade tecnológica do momento da inteligência artificial. E na Europa, o centro cultural e intelectual do planeta, nós temos uma guerra. Talvez neste momento aviões estejam bombardeando algum bairro, alguma cidade, tanques de guerra estejam em trânsito,
comandantes estejam planejando quando amanhecer, porque na Europa agora é noite, como será, aonde iremos atacar, como vamos nos proteger, absolutamente incoerente com o período que nós vivenciamos, que é da ciência da tecnologia. Nós temos uma guerra, onde famílias, pessoas, indivíduos estão sendo dizimados. Nós temos um enfrentamento social no Brasil por questões políticas, amigos que deixaram de ser amigos, familiares que romperam com outros familiares, colegas que romperam com outros colegas por posicionamento político, porque um quer seguir um caminho e o outro, porque tem o seu direito e o seu livre-arbítrio, quer seguir outro. E nós nos odiamos de forma silenciosa e respeitosa. E nós precisamos entender que tudo que acontece no nosso planeta está subordinado a leis. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que existem as leis que administram a nossa existência na Terra. E André Luiz diz que as leis de Deus regem os nossos dias, as nossas noites, e que tudo que nós plantamos, tudo que nós fazemos, seja para nós ou seja para o outro, voltará em nosso retorno, ao nosso encontro, segundo a lei que nos rege os destinos. Pergunta 784. De O Livro dos Espíritos, século XVIII. Mas Allan Kardec poderia fazer essa mesma pergunta hoje. Nós poderíamos fazer essa pergunta hoje. Bastante grande é a perversidade do homem. Século XVIII. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, das virtudes, o ser humano, em vez de avançar, caminha para trás? Imaginemos o contexto, a situação política, social e econômica que fez Allan Kardec, professor, educador, um homem voltado à educação, à pedagogia e também às ciências, fazer essa pergunta numa reunião mediúnica, onde estava sendo construída a primeira obra, o Livro dos Espíritos. Sendo bem direto. A resposta dos Espíritos, abre aspas, enganas-te. Ponto. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende que é o mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Belíssima resposta. Belíssima resposta. Infelizmente, o mal acaba sendo uma ferramenta de construção, porque diante do mal surge a inconformidade, a necessidade de dias melhores, que tem como base a esperança. Porque se nós não tivéssemos esperança em dias melhores, nós não lutaríamos por situações melhores na nossa sociedade, sejam quais sejam, em ambiente de trabalho, do ponto de vista comportamental, ético, moral, social, econômico. Se nós perdêssemos definitivamente a esperança, muito provavelmente nós entregaríamos a nossa existência à sorte, seja qual seja. Um dos assuntos que eu tenho estudado há mais de 10 anos, porque surgiu a necessidade de falar sobre depressão, sobre o autoextermínio, aqueles que procuram subtrair a sua própria vida, relatam de forma muito dolorosa, quando a gente lê ou quando a gente ouve os depoimentos, a ausência total de esperança em dias melhores. Eles não visualizam uma situação melhor, mais confortável, menos dolorosa à frente. E diante da desesperança, uma pessoa subtrai a sua própria vida no planeta a cada 40 segundos. Porque não tem esperança diante da dor. Como diz uma música de uma banda que eu gosto muito, a Legião Urbana, chamada Clarice,
A falta de esperança é um tormento. A falta de esperança é um tormento. E se nós nos deixarmos, se nós nos permitirmos a contaminação das informações, das notícias ruins, nós vamos nos abatendo. Porque se nós transitamos, e é normal que a gente transite, em momentos positivos, de autoestima elevada, em outros momentos talvez menos feliz, menos alegre, menos motivado. É normal porque nós somos criaturas essencialmente emocionais, a nossa estrutura psicológica é que administra a nossa existência. Então é normal essa oscilação, seja no mesmo dia, seja ao longo da semana. O problema são as extremidades, que passa a ser, do ponto de vista psiquiátrico, patologia, transtorno maníaco-depressivo, quando a gente vive períodos de depressão profunda ou de euforia em excesso, onde a psiquiatria olha e diz que nós podemos ter transtorno maníaco-depressivo, períodos de exaltação, de euforia, com momentos de muita tristeza e abatimento. Transitar dentro dessa faixa aqui é normal e é natural. Então, se nós estamos passando por algum momento de dificuldade, uma incerteza no trabalho, uma dificuldade que é normal e é comum a todos, Jesus enfrentou as dificuldades de seu turno, a ponto de ser crucificado e morto à morte dos infames, fixado ao madeiro. Porque nós esperaríamos a situação diferente? Porque nós não vamos receber também, dentro do mecanismo que administra a nossa existência, de ação e reação, as dores ou as dificuldades que são necessárias ao nosso processo evolutivo e que talvez, fazendo um processo de retrocesso, de análise lá na origem, na causa raiz, fomos nós que plantamos a semente e que agora é natural que a colheita seja feita. Tudo na vida volta. Tudo. Isso nos deixa tranquilos ou apreensivos? Se é verdade, se a lei de Newton, terceira, lei de ação e reação, se as leis apresentadas nas obras de Kardec, defendidas por Emmanuel, por André Luiz, por Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, se eles estão certos de que tudo volta, isso nos deixa tranquilos, esperançosos, ou nos deixa aflitos e preocupados? É uma busca absolutamente pessoal, torcendo para que eles estejam errados, dependendo da nossa situação, de medo, de receio. A resposta a essa equação nos dá o direcionamento que nós devemos seguir, manter o rumo ou de imediato ajustar as velas e seguir uma outra direção. Porque se tudo vai voltar, eu quero encontrar paz, conforto, alegria, felicidade. É o que todos nós desejamos, creio. Todos nós temos esperança, penso eu, em dias melhores. Então a esperança funciona, por isso que Emmanuel faz essa metáfora e desenvolve o aspecto do capacete, porque o capacete é um adorno de trabalho e de proteção. E ele até diz, se fosse uma palavra simples, solta, dentro desse contexto, poderia ser um chapéu, uma boina, uma cartola, uma touca. E foi usado o capacete por essas duas questões. Primeiro, por ser um equipamento de proteção individual. E significa também trabalho. Significa trabalho. Nós precisamos trabalhar dentro da nossa intimidade, de forma absolutamente pessoal, porque ninguém faz o trabalho que compete a nós. O Centro Espírita não vai fazer o trabalho que compete a cada um de nós de forma individual. Essa busca é nossa. Pessoas que sentaram à mesa com Jesus não se modificaram. Pessoas que conviveram com o Mestre lado a lado, vendo presencialmente, não se modificaram. A modificação íntima não será transformada de um momento para o outro. A exemplo de varinha de condão, a mágica, é um processo de transformação individual, principalmente dadas as nossas condições
psicológicas e espirituais diante do sofrimento e da dor. Porque muitas vezes a nossa lucidez e a nossa razão nos leva a fazer as escolhas talvez menos apropriadas. Questão 621, Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na vossa consciência. E à medida que nós vamos estudando, lendo as obras evangélicas, lendo as obras que falam sobre virtude, sobre ética, sobre moralidade, nós vamos nutrindo a nossa consciência. E à medida que a nossa consciência se agiganta e toma posse e autonomia e independência, ela começa a fazer uma análise crítica do nosso comportamento. E quando nós seguimos um caminho e que a nossa consciência já foi alimentada, nutrida e tem a informação que o correto é o outro caminho, surge a crise de consciência, onde eu faço alguma coisa que antes me dava prazer e me deixava feliz, e agora eu já reflito e aquilo não me soa intimamente tão bem quanto antes. Algo me incomoda. E começo a fazer uma análise crítica, entro em crise de consciência, até que faço uma ruptura com um vício, com um comportamento equivocado e começo a modificar as minhas atitudes. A consciência é a bússola que nós temos de forma individual e que nos norteia o caminho a seguir. Mas nós temos o livre-arbítrio. E muitas vezes, quando a nossa consciência norteia o direcionamento e nós estamos em crise, nós infelizmente ainda, alguns de nós, buscam as fugas psicológicas no álcool, nas drogas, porque a nossa consciência informa que nós estamos em conflito entre uma teoria e uma ação, entre o que eu acredito e o que eu executo. A consciência entende que há uma discrepância e sinaliza, como uma bússola: olha, está seguindo na direção errada, não era por ali. A gente sente aquela necessidade, aquele ímpeto, mas se nós cedemos à tentação ou ela nos agrada numa zona de conforto, quando a consciência sinaliza que nós estamos em equívoco, nós entorpecemos ela e nós vamos mascarando, deixando ela de lado. E é difícil manter a aparência durante muito tempo, até que nós entramos em crise e caímos na depressão, em algum transtorno comportamental, nas viciações, muitas vezes difíceis depois de largar. Na questão 785, Allan Kardec faz uma leitura sobre o progresso humano, e a questão 785 está dentro do capítulo A Lei do Progresso, de O Livro dos Espíritos. Ele diz que o progresso da humanidade se dá em duas vertentes, em dois caminhos: o moral e o intelectual. Nós estamos na era da ciência e da tecnologia, como dissemos. Nunca a criatura humana soube sobre tantas coisas e tantas informações ao mesmo tempo, a ponto disso hoje se tornar um problema, porque a gente não consegue administrar e nem lidar com excesso de informações. Hoje, a ciência nunca esteve tão desenvolvida quanto nos tempos atuais. Então, acredito eu que, do ponto de vista intelectual, a gente concorde de forma consensual que estamos caminhando a passos largos. Mas e aqui? Os nossos aspectos morais, as virtudes, o comportamento, a ética. Aqui que nós precisamos desenvolver as nossas potencialidades, desenvolvendo a nossa consciência, dando mais informações para que ela tenha mais autonomia e nos direcione dentre os caminhos existentes. Existem inúmeros, alguns adequados, convenientes, outros nem tanto. E lembramos novamente que a vida nos trará de retorno aquilo que nós escolhermos ou fizermos ou optarmos, conforme o nosso livre-arbítrio e seguindo as leis que administram a nossa existência. A decisão é nossa. A escolha, a busca é individual. Nós temos o Evangelho de Jesus na interpretação, no desdobramento, na filosofia espírita, como sendo um código, como diz Allan Kardec na introdução da obra, um código de ética e de moralidade que pode ser usado de forma universal, independente do credo.
da crença, porque é um compêndio de informações comportamentais que possibilitam o indivíduo a automodificação, ao melhoramento pessoal, à autoiluminação, ao autoencontro. Poderíamos colocar diversas definições. O Evangelho de Jesus é um roteiro seguro. É um roteiro seguro, particularmente, principalmente as bem-aventuranças, onde ali ele coloca todas as necessidades individuais para alcançar a salvação. O auto-melhoramento, a reforma íntima. E aqui faço a outra referência. Porque Paulo de Tarso diz o capacete da esperança na salvação. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Uma definição espírita. Algumas instituições que tenho visitado a trabalho têm muitas vezes pintado na fachada, interna ou externa. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. É uma definição, um posicionamento firme. E a gente precisa entender o que vem a ser a caridade. Porque a doutrina espírita condiciona a salvação à prática da caridade. Fazer um Pix para a instituição comprar a cesta básica é muito fácil. Eu tendo recursos na conta financeiros, entrar nessa casa com uma cesta básica, entregar para um trabalhador e minha parte eu já fiz, né? Aqui eu estou garantido aqui, na salvação. Será que a salvação depende do ponto de vista da caridade material? Ou a caridade significa, do ponto de vista espírita, algo mais específico e mais profundo? Na questão 886, Kardec, nas atividades mediúnicas, direciona aos espíritos venerandos a seguinte questão. Porque os espíritos, fazendo uma introdução, um prelúdio, os espíritos estavam falando que para que a criatura humana alcance a salvação, é preciso desenvolvimento da caridade, das virtudes. E como caridade, ela pode ser interpretada de diversas formas, e muitas vezes, sejamos francos e sinceros, a gente acaba buscando a interpretação mais cômoda, mais fácil, mais prática, que exija menor esforço de nossa parte. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Não de acordo com a espiritualidade que estava lhe dando comunicação, por intermédio das irmãs Baudin, mas no entendimento de Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, fora da caridade, do ponto de vista espírita, não há salvação. E a caridade é benevolência, indulgência e perdão. Essa tríade. Nós precisamos desenvolver características, personalidades, comportamentos de benevolência, de bondade, de indulgência, de entender as dificuldades dos outros, não naturalmente de forma passiva, mas entendendo que determinada pessoa consegue oferecer aquilo que ela é portadora e que nós não temos o direito de exigir qualidades dos outros que nem nós próprios possuímos. E o perdão, que é, segundo a própria ciência, o primeiro passo para a autocura. Existem inúmeras pesquisas científicas associando o fortalecimento do sistema imunológico, o fortalecimento do sistema cognitivo, uma visão absolutamente materialista, fisiológica, associadas à capacidade de perdoar. Existem inúmeros estudos e artigos científicos afirmando que pessoas que têm a prática do perdão, da oração, da meditação,
tendem a ter um sistema imunológico, um sistema que combate as doenças mais forte, mais robusto, mais ativo do que pessoas que carregam mágoas, ressentimentos, dores psicológicas do passado, talvez não muito distante. E se nós temos essas dificuldades e essas dores, e muitos de nós temos, talvez a maioria de nós tenha os nossos traumas do passado, as nossas angústias, a nossa sombra, como diz Jung, e como diz Joana de Ângeles, na psicologia transpessoal, na psicologia analítica, nós temos que ressignificar as dores, trabalhando, desenvolvendo com uma psicoterapia, com atendimento fraterno numa casa, num grupo de estudos, com a leitura do Evangelho, causas das aflições, sejam as aflições atuais, sejam causas anteriores das aflições, para que a gente entenda esse mecanismo de resgate, de autoburilamento, de autoelevação, e que nós enfrentaremos as dificuldades e as dores, porque são normais dentro do nosso planeta de provas e expiações. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Capítulo 19, que fala sobre a fé. A fé remove montanhas, uma metáfora, naturalmente. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e Jesus usa o grão de mostarda porque dentro do ecossistema é um grão talvez de menor tamanho, quase que insignificante, muito pequenino. Por isso que Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, quase que insignificante, quase não perceptível à visualização, dirás a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e acreditais, ela obedecerá. Naturalmente que Jesus não se refere a uma montanha do ponto de vista geológico. Diz Allan Kardec que as montanhas são as dificuldades íntimas, a falta de fé, a falta de esperança, a má vontade, o comportamento desajustado, que a gente precisa ter fé para que as coisas aconteçam e que a gente crie um movimento dinâmico de mudança e de reforma na nossa vida. A esperança e a caridade, diz o Evangelho, a esperança e a caridade, que a doutrina espírita diz que é o caminho para a salvação. Então aqui entendam salvação / caridade, são o resultado da fé. A fé é a mãe dessas virtudes, da esperança e da caridade. Diz o Evangelho: e formam com esta, a fé, a esperança e a caridade, uma trindade inseparável. Uma trindade inseparável. Fé, esperança e caridade. A fé vem de uma construção íntima, é uma busca também pessoal, e não sem razão Allan Kardec começa o Espiritismo, o primeiro assunto estudado, analisado, desenvolvido é Deus. Deus é o primeiro assunto, primeira questão de um livro dos Espíritos. Para que a gente possa desenvolver, diz Allan Kardec, uma doutrina espiritualista, uma doutrina que acredita, que entende a existência do mundo espiritual, nós precisamos partir do início. A crença em Deus. E Allan Kardec não pergunta quem é Deus, porque quem é alguém, é a personificação de uma entidade. Ele interroga de forma aberta: o que é Deus? Que pode ser energia, uma coisa, aberta à interpretação dos espíritos, ou melhor, à definição dos espíritos. O que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E a partir dali, Allan Kardec começa a desenvolver com a espiritualidade as definições de Deus. De forma ainda limitada, dizem os espíritos, não querais penetrar no que ainda é impenetrável, começai a dedicar tempo a pensar em vós próprios,
nas vossas necessidades de reforma e modificação. Porque antes de querer entender o que é ou o que não é Deus, quais são os seus atributos, onde Ele está, como Ele é, o mais importante, o mais imperioso para todos nós é uma análise pessoal. Quem sou? Quais são as minhas virtudes, os meus defeitos, as minhas paixões inferiores? O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso mudar e reformar no meu comportamento, nas minhas atitudes? E depois que Allan Kardec define razoavelmente o que é ou o que não pode deixar de Deus, ele segue o desenvolvimento do Espiritismo. Porque sem entender Deus como sendo a causa primária de todas as coisas, e Deus é bom e justo, significa dizer que todas as coisas, tendo origem em Deus, necessariamente e obrigatoriamente são boas e justas, mesmo que eu não compreenda. E nós precisamos, diz Allan Kardec, olhar todas as movimentações da nossa sociedade com uma perspectiva construtiva de que as coisas estão melhorando, sim. Só que, como nós dissemos, tragédia vende, gera engajamento. Então, se colocarmos uma notícia, uma boa nova, uma informação positiva de alguém que está fazendo bem, em silêncio talvez, na forma anônima, não querendo que a mão direita saiba o que faz a esquerda, e uma outra notícia envolvendo o assassinato de alguém com uma informação, imagens fortes, alguém tem dúvida que a maioria das pessoas no acesso à internet vai clicar nessa notícia de tragédia de uma forma mórbida, até na expectativa de ver um acidente, de ver uma tragédia, alguém que subtraiu a sua própria vida, do que a outra informação? Basta que nos portais de grandes notícias a gente desça a barra de rolagem e olhe as principais notícias acessadas, em ordem: tragédia, futebol, famosos e assuntos relacionados a sexo. É o que gera engajamento, é o que gera notícia. É uma escolha nossa. A nossa sociedade é um reflexo do que nós somos de forma individual. E para que a gente tenha a esperança em dias melhores, é preciso que cada um de nós se melhore, porque os dias serão iguais do ponto de vista do clima, do ponto de vista do ecossistema. O que modifica são as pessoas que estão vivenciando determinado período, determinado dia. Então, hoje eu acordei bem, amanhã talvez eu acorde mal. O dia é o mesmo. A percepção psicológica e emocional é que é particular, de acordo com o meu universo íntimo. Nós somos aquilo que nós pensamos. E Joana de Ângeles traz à luz transição planetária. E de forma inadvertida, alguns espíritas, lendo aquela obra, ficaram eufóricos de que finalmente o mundo de transição estava para surgir, lendo aquilo que era conveniente ou de interesse direto, deixando de lado quando Joana de Ângeles advertia que o mundo de regeneração se dará quando a Terra sai do mundo de provas e expiações para um mundo mais feliz e regenerado, quando os indivíduos que habitam o planeta estiverem intimamente regenerados. A doutrina espírita, como ela se posiciona como filosofia, ciência e religião, seu aspecto filosófico e científico, ela tem que trabalhar com a verdade, de forma sincera, de forma direta, respeitando as nossas necessidades evolutivas de aprendizado, de formação de conhecimento. Buscai a verdade e a verdade vos libertará, diz João 8,32. E a verdade precisa ser direta, a verdade precisa ser verdadeira, precisa ser analisada, precisa de uma referência, de uma fonte. E nós precisamos modificar o nosso íntimo. O Espiritismo diz que a sociedade será modificada, transformada, regenerada quando os indivíduos que a formam estiverem regenerados. É uma ilusão, e o Espiritismo não trabalha com ilusões nem com milagres. Então, não estaremos na nossa casa confortavelmente instalados, vendo televisão, tomando suco, água, café ou chimarrão, a depender de quem prefira o quê? Enquanto carruagens de fogo vêm dos céus, com Jesus no comando,
espíritos benevolentes e sábios ao seu redor, separando o joio do trigo, enquanto nós ficamos observando pela janela a espiritualidade descendo, separando aqueles que devem permanecer na terra, que são os espíritos regenerados, daqueles que são os infratores, que vão para o outro mundo de provas e expiações, talvez mais difíceis do que a própria terra, enquanto nós ficamos confortavelmente instalados, trocando de canal de TV, enquanto a espiritualidade faz o trabalho que compete a nós. Jesus não virá numa carruagem de fogo, fazendo o trabalho de reforma íntima que compete a nós. Temeremos um mundo regenerado quando nós procurarmos a autorregeneração, porque a sociedade é um conjunto de famílias. As famílias, por sua vez, que são a célula máter da sociedade, são formadas por indivíduos. Então, se nós trabalharmos no elemento individual, e diz Allan Kardec, o objetivo do Espiritismo é a reforma social, não é comunicação mediúnica nem água fluidificada. O objetivo do Espiritismo, lato sensu, é a reforma social, trabalhando no indivíduo. Porque nós temos a sociedade, as famílias que compõem a sociedade, os elementos individuais, nós que compomos a família. Trabalharemos no indivíduo, na moralização e na cristianização do elemento individual. Um indivíduo reformado, regenerado, trará uma família moralizada e regenerada. E essa família fará parte de uma sociedade que, por sua vez, terá se transformado. Então, somos nós que estamos em processo de modificação. Não é a Rússia e a Ucrânia que estão em guerra. São pessoas. São seres humanos. Não são países. São indivíduos como nós, com fraquezas, expectativas, desejos. Então a esperança, ela vem atrelada invariavelmente a um trabalho. Ter esperança, vamos ser bem sinceros, para terminar nossa exposição, ter esperança em dias melhores, ter esperança na nossa melhoria pessoal como pessoas, como indivíduos, como cristãos, como espíritas, sentados, de braços cruzados, esperando a luz apagar da casa, para que venha um passe em nosso benefício, tomar 2 dedos de água fluidificada, e a partir desse momento, saindo da casa, seja qual seja, que nós vamos nos transformar em espíritos benevolentes e sábios, não vai acontecer dessa forma. Mediante a trabalho, a dedicação de nossa parte a combater as nossas necessidades individuais, as nossas paixões inferiores que nos ancoram no pier do desgosto, do amargor, do desespero. Então compete a nós o trabalho de modificação pessoal. A esperança se dará principalmente quando nós seguirmos esse roteiro, buscando a fé, o desenvolvimento da fé, o entendimento da fé, o trabalho, a prática da caridade, sendo benevolentes, indulgentes, desenvolvendo o auto-perdão e o perdão para o outro. Emmanuel, numa belíssima mensagem chamada Teu Livro, diz que a existência na Terra é um livro que nós estamos escrevendo. Cada dia uma página, cada hora uma afirmação de nossa personalidade através das pessoas e das situações que nos buscam. Que não devemos desprezar a oportunidade de criar uma história de amor em torno do nosso nome, porque as boas obras são frases de luz que nós endereçamos à humanidade inteira. Vive, pois, com Jesus, na intimidade do nosso coração, que não nos afastemos dele nas nossas ações de cada dia, e o livro da nossa vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Muita paz.